O navio balançava sob meus pés, mas não era por isso que meu estômago se revirava. 2 decks abaixo, banhado pelo brilho de luzes de corda e pelo ritmo pulsante da salsa, meu marido de 15 anos girava uma mulher de vestido vermelho sob as estrelas. A mão dele repousava na parte inferior das costas dela com uma familiaridade que fez minha garganta se fechar. Gustavo. Meu Gustavo, que passara os últimos 3 dias reclamando de enjoo, agarrado ao estômago, recusando-se a sair da nossa cabine, exceto para as refeições que mal tocava. Meu Gustavo, que me implorou para ir à festa da meia-noite no deck sozinha porque ele possivelmente não conseguiria subir as escadas. Lá estava ele, movendo-se como um homem que nunca sentiu enjoo um dia na vida. Sua risada chegando até onde eu estava parada, congelada, agarrando o corrimão de metal frio. A mulher jogou a cabeça para trás, seus cabelos escuros caindo em cascata enquanto Gustavo a inclinava para baixo. O gesto era ensaiado, íntimo. Não os movimentos desajeitados de estranhos se conhecendo em um navio de cruzeiro. Assisti meu casamento se despedaçar em tempo real, cada giro de seus corpos outra rachadura na fundação sobre a qual construí toda a minha vida adulta. Minha visão embaçou. O oceano se estendia infinitamente em todas as direções, e eu nunca me senti tão presa. Eu deveria ter desviado o olhar. Isso teria sido a coisa sensata a fazer, recuar para nossa cabine e esperar que ele aparecesse com sua mais recente desculpa. Mas eu não conseguia me mover. Meus pés estavam enraizados naquele deck, meus nós dos dedos brancos de tanto apertar o corrimão. Eu os observei dançar por mais 3 músicas, memorizando cada detalhe. A maneira como ele sussurrou algo em seu ouvido que a fez rir. A maneira como ela tocou seu peito, seus dedos demorando sobre seu coração. A maneira como eles se moviam juntos como se estivessem fazendo isso há meses. Porque eles estavam. Eu sabia disso com certeza absoluta, mesmo antes de ter qualquer prova. Você não dança assim com alguém que acabou de conhecer. Você não tem esse tipo de ritmo, essa sincronicidade, sem prática. Sem história. Sem uma intimidade que ia muito além de um encontro em um navio de cruzeiro. A música mudou para algo mais lento, mais romântico. Gustavo a puxou para mais perto. E eu a observei descansar a cabeça em seu ombro. O mesmo ombro em que chorei quando meu pai morreu. O mesmo ombro em que me apoiei durante inúmeras noites de cinema em nosso sofá. Eu estava assistindo a uma estranha usar o corpo do meu marido, vivendo uma vida paralela da qual eu não sabia nada. Um casal passou por mim, meio bêbado e rindo, em direção à festa no deck. A mulher olhou para mim, seu sorriso desaparecendo quando viu meu rosto. Ela me perguntou se eu estava bem, querida, com a mão no braço do parceiro. Eu não conseguia falar. Apenas assenti, e ela hesitou, claramente não convencida. Mas o marido a puxou, e eles desapareceram escada abaixo. Parte de mim queria gritar atrás deles, apontar para o deck e dizer: "Vem aquele homem de camisa azul? Aquele é meu marido. Acabamos de comemorar 15 anos juntos. E aquela mulher em seus braços? Aquele é o fim do nosso casamento." Mas eu não o fiz. Apenas fiquei lá, em silêncio e tremendo, até que finalmente não consegui mais assistir. 3 meses antes, eu estava planejando esta viagem com a excitação vertiginosa de uma mulher profundamente apaixonada. Nosso 15º aniversário merecia algo especial. Algo para nos lembrar por que havíamos escolhido um ao outro. São Paulo tinha sido boa para nós. A firma de arquitetura de Gustavo tinha clientes estáveis. Havíamos quitado o apartamento em Pinheiros. Nossas vidas haviam se estabelecido em um ritmo confortável. Mas em algum lugar nesse conforto, eu parei de notar quando Gustavo chegava tarde em casa. Quando ele começou a deixar o celular virado para baixo na bancada. Quando ele se encolhia se eu o tocasse inesperadamente. Eu disse a mim mesma que era estresse do trabalho. O novo projeto de desenvolvimento no centro da cidade consumia seus dias, ou assim ele dizia. Quando sugeri o cruzeiro, ele hesitou no início,
Depois de repente ficou entusiasmado. Ele disse que eu estava certa, me puxando para perto em nossa cozinha, a luz da manhã refletindo os fios prateados em seu cabelo escuro. Nós precisamos disso. Só nós dois. Eu me derreti naquele abraço, aliviada por meu marido ainda querer se reconectar. Olhando para trás agora, posso ver sua hesitação pelo que era. Ele estava calculando, pesando opções, tentando descobrir se conseguiria manter os dois relacionamentos simultaneamente. E então, ele decidiu que sim, ele conseguiria. Talvez ele até tenha visto isso como uma oportunidade, uma chance de provar a si mesmo que era inteligente o suficiente para conciliar os dois mundos. O desafio final de um narcisista. A primeira rachadura veio 2 semanas antes de partirmos. Eu estava separando a roupa suja quando um recibo caiu de suas calças caqui. Cartier. R$ 15.000. Meu coração disparou de antecipação. Gustavo nunca fora extravagante com presentes, mas 15 anos era um marco. Eu cuidadosamente dobrei o recibo e o coloquei de volta, imaginando o que ele havia escolhido. Um colar, talvez, ou brincos para combinar com o simples de ouro que ele me deu no dia do nosso casamento. Eu até entrei no site da Cartier naquela noite enquanto Gustavo estava no banho, navegando por suas coleções, tentando adivinhar o que ele havia selecionado. Seria clássico? Moderno? Algo com diamantes? Eu me senti como uma criança na véspera de Natal, aquela deliciosa antecipação de uma surpresa esperando logo ali. Eu até planejei minha reação, como eu suspiraria de prazer, como eu jogaria meus braços ao redor dele e diria que ele era generoso demais, maravilhoso demais, tudo demais. Que tola eu fui. Quando mencionei casualmente ter visto o recibo, o rosto de Gustavo ficou inexpressivo por uma fração de segundo antes de seu sorriso familiar retornar. Ah, aquilo, ele disse, acenando com a mão de forma displicente. Não se preocupe com isso, é a sua surpresa de aniversário. Ele beijou minha testa e eu deixei pra lá, confiando nele como sempre confiei. Mas agora, parada naquele deck, eu notei a microexpressão que eu não tinha percebido na época. O mais breve lampejo de pânico antes que a máscara voltasse ao lugar. A maneira como sua voz fora um pouco casual demais. A maneira como ele mudou de assunto imediatamente, perguntando o que eu queria para o jantar, me puxando para uma conversa sobre se deveríamos tentar aquele novo restaurante italiano ou ficar com o nosso tailandês de sempre. O gosto metálico do champanhe da festa de boa viagem ainda persistia na minha língua enquanto eu estava naquele deck, observando meu marido dançar. R$ 15.000. Eu sabia, com uma certeza que fazia meus ossos doerem, que nenhuma joia estaria me esperando no final deste cruzeiro. Eu sei que você já está gritando comigo através da sua tela, me dizendo que eu deveria saber, que os sinais estavam lá, gritantes e óbvios. Mas eis o seguinte sobre o amor, sobre construir uma vida com alguém. Você não vê a fundação desmoronando quando está em cima dela. Você sente os tremores e diz a si mesmo que é apenas a casa se acomodando. Você nota as rachaduras e se convence de que são cosméticas. Porque a alternativa, que toda a sua vida possa desabar, é aterrorizante demais para se considerar. E a sociedade nos treina, especialmente as mulheres, para sermos compreensivas, para não sermos exigentes, para dar aos nossos parceiros espaço, confiança e o benefício da dúvida. Quando eu mencionava a amigas que Gustavo estava trabalhando até tarde de novo, elas diziam coisas como: é o que acontece quando se está construindo uma carreira, ou, pelo menos ele é um trabalhador esforçado. Quando eu comentava que ele parecia distraído, elas me lembravam que os homens não são multitarefa, que não era pessoal. Cada preocupação que eu expressava era recebida com explicações que normalizavam seu comportamento, que me faziam sentir boba por me preocupar. Então eu parei de me preocupar. Parei de prestar atenção. Eu me tornei menor e mais complacente, acreditando que era isso que uma boa esposa fazia. Eu estava tão ocupada sendo compreensiva que não conseguia entender o que realmente estava acontecendo. No segundo dia do cruzeiro,
Gustavo começou a reclamar do balanço do navio. No terceiro dia, ele estava supostamente doente demais para sair da nossa cabine. Fui compreensiva, levando-lhe bolachas e guaraná, sentando-me ao seu lado enquanto ele supostamente dormitava. Ele murmurou para eu ir me divertir com os olhos fechados. Não faz sentido ambos ficarmos infelizes. Beijei sua testa e fui para o deck da piscina, a culpa me corroendo por aproveitar o sol enquanto meu marido sofria. Lembro-me daquela tarde no deck da piscina vividamente agora. Eu estava deitada em uma espreguiçadeira, lendo um romance de mistério sobre uma mulher que descobre a vida secreta de seu marido e pensei como aquilo era irreal. Como alguém poderia não notar os sinais? Como você poderia viver com alguém e não saber quem eles realmente eram? A ironia é tão dolorosa que quase me faz rir. Uma mulher pegou a espreguiçadeira ao meu lado, pedindo uma pinha colada no bar do deck. Começamos a conversar, a conversa fácil de viajantes. Ela estava lá com seu marido de 20 anos, comemorando seu aniversário também. Ela perguntou onde estava minha outra metade. Enjoado, eu disse fazendo uma cara de compaixão. Coitado, mal consegue sair da cabine. Ela estalou a língua em simpatia. Que terrível. Meu marido usa um adesivo atrás da orelha. Funciona que é uma maravilha. Você deveria sugerir. Fiz uma anotação mental para pegar um no centro médico do navio, já planejando como cuidaria de Gustavo, como o ajudaria a se sentir melhor para que pudéssemos aproveitar o resto da nossa viagem juntos. Porque era isso que eu fazia. Eu cuidava dele. Eu antecipava suas necessidades. Eu resolvia problemas e tornava nossa vida confortável. E enquanto eu fazia tudo isso, ele estava planejando sua fuga. Agora, observando-o executar uma volta perfeita com essa estranha, eu entendi. Cada suposto ataque de enjoo fora uma oportunidade. Toda vez que ele me incentivava a explorar o navio sozinha, ele estava orquestrando tempo com ela. A atenção aos detalhes era quase admirável. Quase. Ele até fez um show de tentar melhorar. Na segunda noite de sua suposta doença, ele se vestiu e disse que tentaria ir jantar. Chegamos na metade do corredor, antes que ele agarrasse o estômago e voltasse, pedindo desculpas profusamente. Senti tanta pena dele, observando-o tropeçar de volta para a cabine, pálido e suando. Que atuação! Ele deveria ter sido ator, não arquiteto. Eu me afastei do corrimão, minhas pernas instáveis. Minha cabine ficava 6 andares acima, e subi as escadas lentamente, minha mente a mil. Os corredores do navio estavam desertos a essa hora, o carpete abafando meus passos. Tranquei-me no nosso banheiro e encarei meu reflexo. 42 anos. Linhas de expressão ao redor dos meus olhos de uma vida inteira sorrindo das piadas de Gustavo. Cabelo que eu fazia luzes para cobrir os grisalhos que ele dizia não se importar. Eu parecia uma mulher que confiava em seu marido. Uma mulher que acreditava em promessas. O banheiro de repente pareceu impossivelmente pequeno. As paredes se fechando. Sentei-me na beira da banheira, com a cabeça entre as mãos, tentando respirar. Isso não podia estar acontecendo. Esta não era a minha vida. Exceto que era. Esta era exatamente a minha vida. Eu só não sabia até 2 horas atrás. Pensei em todas as vezes que defendi Gustavo para minhas amigas quando elas faziam piadas sobre homens e crises de meia-idade. Não o Gustavo, eu dizia com confiança. Ele é um dos bons. Pensei na minha mãe, que me chamou de lado no Natal, e perguntou se estava tudo bem. Disse que eu parecia cansada, que Gustavo parecia distante. Estamos bem, mãe. Eu a assegurei. Só ocupados com o trabalho. Pensei na minha irmã, que nunca gostou particularmente de Gustavo, embora nunca tenha dito o porquê. Ela teria visto algo que eu não vi? Todos viram, menos eu? Eu queria gritar. Queria correr de volta para aquele deck e atirar minha taça de champanhe na cara mentirosa dele. Mas algo me impediu. Talvez fosse o choque. Talvez fosse autopreservação. Ou talvez, apenas talvez, fosse o primeiro vislumbre de algo frio e calculista se desdobrando em meu peito. Um confronto agora seria emocional, bagunçado, público. Ele negaria,
ou minimizaria, ou de alguma forma me faria sentir como se eu estivesse exagerando. Ele vinha me condicionando por anos a duvidar de minhas próprias percepções. Eu não podia dar a ele essa chance. Eu precisava ser inteligente. Precisava de provas. Precisava saber exatamente com o que estava lidando antes de fazer meu movimento. Peguei meu celular com as mãos trêmulas e liguei para a Carla. De volta a São Paulo seriam 11 da noite, mas minha melhor amiga atendeu no segundo toque. Lívia, você não deveria estar vivendo a melhor vida em alto mar? Eu o vi, eu disse, minha voz oca. O Gustavo. Com alguém, dançando como se nunca tivesse ficado doente um dia na vida. O silêncio do outro lado se estendeu. Então a voz de Carla, firme e feroz. Eu vou matar ele. Mas primeiro, vou te ajudar a enterrá-lo, metaforicamente. Na maior parte. Apesar de tudo, quase sorri. Carla era minha amiga desde a faculdade. Esteve ao meu lado no meu casamento, embora tenha expressado silenciosamente suas reservas sobre Gustavo. Ele é charmoso, ela disse. Mas cuidado com os charmosos. Eles sabem como conseguir o que querem. Eu não ouvi na época. Deveria ter ouvido. Contei tudo a ela. A mentira do enjoo. A intimidade da dança deles. O recibo de 15 mil reais que eu descartei. Carla ouviu sem interromper, e quando terminei, ela disse algo que mudou tudo. Lívia, homens como o Gustavo não começam casos de repente em navios de cruzeiro. Isso já vem acontecendo há um tempo. Precisamos descobrir há quanto tempo e quão profundo isso vai. Como eu faço isso? Perguntei, minha voz falhando. Eu nem sei por onde começar. Você começa fingindo que tudo está normal, disse Carla. Não o confronte ainda. Não o deixe saber que você viu alguma coisa. Homens como ele são mestres manipuladores. Ele vai te manipular, te fazer duvidar do que viu, te convencer de que era inocente. Você precisa de provas antes de fazer qualquer movimento. Não sei se consigo fazer isso, sussurrei. Não sei se consigo olhar para ele e fingir. Você consegue, disse Carla com firmeza. Porque a alternativa é ele se safar. A alternativa é ele controlar a narrativa. Lívia, você precisa ser estratégica. Não se trata apenas de um caso. Se ele tem planejado isso, provavelmente também tem escondido dinheiro. Você precisa se proteger. A palavra dinheiro cortou minha névoa emocional. Eu nem tinha pensado nisso. Ai, meu Deus, Carla. E se ele estiver nos roubando? É o que vamos descobrir, disse ela. Amanhã, encontre uma maneira de verificar suas contas bancárias. Extratos de cartão de crédito. Qualquer coisa que você possa acessar sem que ele saiba. Vou fazer uma pesquisa por minha conta também. Vamos descobrir quem ela é. Depois que desliguei, fiquei sentada naquele banheiro por mais 1 hora, repassando cenários na minha cabeça. Pensei em confrontar Gustavo ali mesmo, acordá-lo e exigir respostas. Mas Carla estava certa. Eu precisava ser inteligente. Precisava ser calculista. Precisava vencê-lo em seu próprio jogo. Quando finalmente saí, Gustavo estava na cama, roncando suavemente, ou fingindo roncar. Eu não tinha mais certeza do que era real e do que era atuação. Fiquei de pé sobre ele, estudando seu rosto na luz fraca que entrava pelas cortinas. Este homem havia prometido me amar, me honrar, me acarinhar. Ele havia se apresentado diante de nossas famílias e amigos e feito votos. E em algum ponto do caminho, esses votos se tornaram sem sentido para ele. Mas eles não eram sem sentido para mim. E essa era a diferença entre nós. Eu ainda acreditava em honra, em integridade, em cumprir promessas, o que significava que, quando eu o destruísse, faria isso com provas, com justificativa, com a moralidade firmemente sob meus pés. Na manhã seguinte, Gustavo estava em nossa cabine, parecendo pálido e exausto. Noite difícil, ele resmungou quando entrei. Tentei andar pelo deck para tomar um ar. Pensei que poderia ajudar, mas tive que voltar logo. Estudei seu rosto.
O mesmo rosto ao lado do qual acordei por 15 anos. Eu realmente o conheci algum dia? Coitadinho, eu disse, mantendo minha voz suave. Trouxe uma torrada para você. Ele sorriu agradecido. E eu o observei dar uma mordida. Sua atuação impecável. Este era um homem que podia me olhar nos olhos e mentir sem tremer. Quantas vezes ele fez isso? Quantas noites ele alegou estar trabalhando até tarde enquanto estava com ela? Quantos beijos ele me deu com o batom dela ainda fantasmagoricamente em seu colarinho? Sentei-me na beira da cama, fazendo o papel de esposa preocupada. Talvez devêssemos ver o médico do navio, sugeri, para te dar um remédio adequado. Não, não, ele disse rapidamente. Eu só preciso descansar. Vá aproveitar o dia. Eu ficarei bem. Claro que ele queria que eu fosse embora. Ela provavelmente estava esperando por ele em algum lugar nesta prisão flutuante de luxo. O pensamento fez meu estômago revirar, mas mantive minha expressão neutra. Se você tem certeza, eu disse. Estava pensando naquela aula de culinária esta tarde. Parece perfeito, ele disse pegando minha mão. Divirta-se. Tire muitas fotos. Deixei que ele segurasse minha mão. Me forcei a não recuar. O toque dele, que antes me fazia sentir segura e amada, agora parecia contaminação. Mas sorri e apertei de volta, desempenhando meu papel tão bem quanto ele desempenhava o dele. Pedi licença e fui ao centro de negócios do navio, uma pequena sala escondida perto da biblioteca onde se podia pagar taxas obscenas pelo acesso à internet. Fiz login nas nossas contas de cartão de crédito, algo que raramente fazia porque Gustavo cuidava de nossas finanças. Ele era o arquiteto, o detalhista. Eu era a professora do primário, contente em confiar que nosso dinheiro estava sendo administrado com responsabilidade. Que erro foi esse? As cobranças pintavam uma história que eu não queria ler. Jantares em restaurantes no Itaim Bibi, em noites que ele disse que estava encontrando clientes. Quartos de hotel nos jardins quando ele alegou viagens noturnas a Belo Horizonte para visitas a obras. Flores enviadas para um endereço que eu não reconhecia. Um padrão que se estendia por 8 meses, talvez mais. Minhas mãos tremiam enquanto eu rolava pelos extratos. Lá, uma cobrança de R$ 1.250 no DOM em São Paulo. A mesma noite em que ele me mandou uma mensagem dizendo que estava comendo algo rápido perto do local da obra. Lá, uma cobrança de R$ 2.000 em um hotel boutique na Faria Lima. O mesmo fim de semana em que eu estava em uma conferência de professores no Rio de Janeiro, quando ele disse que ficaria em casa para colocar o trabalho em dia. Peguei um pedaço de papel da impressora e comecei a anotar datas, valores, locais. Cada entrada era outro prego em seu caixão. Outra prova de que isso não era um erro recente. Não era um momento de fraqueza. Isso era sistemático, planejado, intencional. 8 meses. Enquanto eu planejava nosso cruzeiro de aniversário, comprando um vestido novo para as noites de gala, imaginando-nos renovando nossa conexão, Gustavo estava construindo uma vida separada. O centro de negócios de repente pareceu muito pequeno, as paredes pressionando. Paguei pelas impressões de tudo, coloquei-as na minha bolsa de praia e saí para o deck. O oceano estava impossivelmente azul, o sol quente no meu rosto. Em algum lugar neste navio, Gustavo estava fingindo estar doente. Em algum lugar neste navio, ela estava fingindo ser uma estranha. E aqui estava eu, fingindo que meu mundo não tinha acabado de explodir. Encontrei um canto tranquilo do navio, um pequeno deck de observação a bombordo onde poucos passageiros se aventuravam. Sentei-me em um banco e espalhei os extratos do cartão de crédito, estudando-os como se fossem redações de alunos que eu precisava corrigir. Mas em vez de procurar erros de gramática, eu estava catalogando traições. Um padrão emergiu. As cobranças eram sempre às terças e quintas-feiras. Nunca nos fins de semana, quando eu poderia questionar por que ele estava trabalhando até tarde. Nunca às segundas-feiras, quando as reuniões com clientes eram realmente comuns. Terças e quintas.
Os dias em que eu tinha reuniões de equipe depois da escola. Os dias em que eu chegava em casa mais tarde que o normal. Ele estava usando minha programação contra mim, criando janelas de oportunidade em minha própria vida. O cálculo disso me tirou o fôlego. Isso não era paixão. Isso não era um homem arrebatado por sentimentos inesperados. Isso era metódico, estratégico. Ele estava manipulando toda a nossa vida juntos. Você já teve um momento em que se sentiu completamente deslocada da realidade? Onde a pessoa que você pensava ser se dissolve, e você não tem certeza de quem restou? Era eu, encostada no corrimão, observando golfinhos brincarem na esteira do navio. Eu havia construído minha identidade em torno de ser a esposa de Gustavo, a parceira solidária que entendia quando o trabalho se estendia, a mulher compreensiva que não fazia exigências, a esposa perfeita que fazia de nossa casa um lar. Que piada! Meu celular vibrou. Uma mensagem de Carla. Encontrei ela. O nome dela é Vanessa Costa. Designer de interiores. Trabalha em projetos comerciais. Quer adivinhar com quem ela colaborou? Eu não precisei adivinhar. A firma de Gustavo. Claro, eles provavelmente se conheceram em um de seus empreendimentos. Conectaram-se por elementos arquitetônicos e princípios de design. Quão sofisticado. Quão profissional. Até que não foi mais. Mande-me tudo. Respondi por mensagem. Na hora seguinte, Carla se tornou minha detetive particular. Vanessa Costa, 34 anos, morando no centro de São Paulo. Seu Instagram era público, cheio de fotos cuidadosamente selecionadas de seu trabalho de design, lates artísticos e, sim, lá estava. Uma foto de 3 semanas atrás no Pier de Santos. Não dava para ver quem tirou, mas no reflexo de seus óculos de sol, dava para distinguir a silhueta de um homem. A legenda. Dia perfeito com minha pessoa favorita. A data era de um sábado que Gustavo me disse que estava jogando golfe com seu sócio, Marcos. Fiquei sentada lá, com o celular na mão, encarando aquela foto. Ela era linda, eu tinha que admitir. Mais jovem que eu, obviamente. Mais estilosa. O tipo de mulher que usava roupas de grife e provavelmente nunca teve que se preocupar com orçamentos de sala de aula ou reuniões de pais e mestres. O tipo de mulher que Gustavo aparentemente queria em vez de mim. Mas enquanto rolava por seu feed, notei algo. Ela postava muito sobre autenticidade, sobre encontrar sua verdade, sobre viver uma vida honesta. A hipocrisia era quase engraçada. Aqui estava ela, dormindo com o marido de alguém, postando frases inspiradoras sobre integridade. Tirei print de tudo. Cada imagem, cada legenda, cada pedaço de evidência parecia uma armadura que eu estava construindo ao meu redor. A mulher ingênua que embarcou neste navio estava morrendo, e alguém mais duro, mais inteligente, mais raivoso estava tomando seu lugar. Passei a tarde naquele canto tranquilo, construindo meu caso. Criei uma pasta no meu celular chamada Exames Médicos, imaginando que Gustavo não olharia lá. Dentro, arquivei cada print, cada foto de impressão, cada pedaço de evidência. Eu estava me tornando alguém novo, alguém que planejava, alguém que se protegia, alguém que não seria pega de surpresa novamente. Quando voltei para a cabine para o jantar, eu havia documentado 8 meses de traição. 8 meses de mentiras. 8 meses de dinheiro roubado, tempo roubado, votos roubados. E eu estava apenas começando. Naquela noite, jantamos na sala de jantar formal. Gustavo havia se recuperado, alegando que se sentia melhor e queria tentar. Ele estava bonito em seu terno, o mesmo que usara no casamento de nosso amigo na primavera passada. Vanessa também estava lá? Eu tinha sido tão cega? Fomos sentados em uma mesa para 8, compartilhando a refeição com outros passageiros. Um casal da Bahia, comemorando seu 30º aniversário. Recém-casados de Santa Catarina, ainda exultantes com o novo amor. Um casal de aposentados do Rio de Janeiro, que ficou de mãos dadas durante toda a refeição. Observei todos eles,
esses casais em diferentes estágios, e me perguntei quantos deles eram reais. Quantos estavam vivendo a mentira que eu estava vivendo? Você está linda, disse Gustavo, estendendo a mão sobre a mesa para pegar a minha. Olhei para nossos dedos entrelaçados. Sua aliança de casamento brilhava sob a luz do lustre. A minha, de repente, parecia pesada. Obrigada, eu disse, minha voz firme. É bom ter você se sentindo melhor. Desculpe por ter sido uma companhia tão ruim, ele continuou. Esta deveria ser nossa viagem especial. A mulher da Bahia sorriu para nós. Que fofo você! Ela disse para Gustavo. É bom ver os jovens ainda se valorizando. Tantos casamentos hoje em dia. Temos muita sorte, eu disse, encontrando os olhos de Gustavo. Ele sorriu para mim e vi satisfação em sua expressão. Ele achava que estava se safando. Achava que havia enganado a todos com sucesso. Especialmente a mim. A performance foi magistral. Pedindo desculpas, mas não excessivamente. Afetuoso, mas não suspeitosamente grudento. Se eu não soubesse o que sei, poderia ter acreditado nele. Poderia ter apertado sua mão de volta e me sentido grata por este momento de conexão. Em vez disso, sorri e mudei de assunto para a excursão em terra que havíamos planejado para amanhã. Gustavo começou uma discussão sobre os locais históricos que veríamos, e eu assenti, minha mente catalogando cada palavra para o arquivo de evidências que eu estava construindo mentalmente. Os recém-casados perguntaram como mantivemos nosso casamento forte por 15 anos. Gustavo respondeu, falando sobre comunicação e confiança e arranjar tempo um para o outro. Quase ri da audácia. Aqui estava ele, distribuindo conselhos matrimoniais enquanto mantinha um caso. A dissonância cognitiva era espantosa. O segredo, ouvi-me dizer, é realmente ver seu parceiro. Prestar atenção. Notar quando algo está errado. Olhei diretamente para Gustavo. Você não pode se esconder de alguém que realmente te conhece. Algo piscou em seus olhos tão rápido que quase perdi. Medo, talvez. Ou cálculo. Mas então seu sorriso estava de volta, caloroso e aparentemente genuíno. Essa é a minha Lívia, ele disse. Sempre a sábia. Uma traição tão profunda não cura. Ela deixa cicatrizes. E eu ia me certificar de que Gustavo entendesse cada milímetro do dano que ele havia causado. Após o jantar, Gustavo sugeriu um passeio no deck. A ironia não me passou despercebida enquanto passávamos pelo local exato onde eu o vira dançando com Vanessa. Ela estava nos observando agora. Isso fazia parte do jogo deles? O pensamento fez minha pele arrepiar, mas mantive minha expressão neutra, minha mão leve na dele. O ar da noite estava fresco, uma brisa vindo do oceano. A esteira do navio brilhava com bioluminescência, deixando um rastro de luz para trás. Deveria ter sido romântico. Em vez disso, parecia caminhar por um cemitério de sonhos mortos. Eu estive pensando, disse Gustavo, parando para se apoiar no corrimão. Quando voltarmos, talvez devêssemos tentar de novo. Tentar de novo o quê? Perguntei cuidadosamente. Ter um bebê. Ele se virou para mim, sua expressão séria. Eu sei que deixamos isso de lado quando minha firma estava com dificuldades, mas agora estamos estáveis. Eu quero uma família com você, Lívia. Eu quero tudo o que costumávamos sonhar. A pura audácia me tirou o fôlego. Ele estava planejando um bebê enquanto mantinha um caso. A compartimentalização necessária para esse nível de engano era sociopática. Olhei para este homem com quem me casei, este estranho usando o rosto do meu marido, e não senti nada além de uma clareza fria. Falamos sobre filhos por anos. Nos nossos 20 e poucos anos, dissemos que esperaríamos até estarmos estabelecidos. Nos nossos 30 e poucos, sempre havia alguma razão para adiar. O negócio dele, minha carreira, o momento nunca parecia certo. E então, simplesmente paramos de falar sobre isso, e presumi que havíamos concordado silenciosamente que não ia acontecer. Mas agora, ouvindo-o trazer o assunto à tona, eu entendi. Isso era sob controle.
sobre me prender no lugar. Se eu estivesse grávida ou cuidando de um bebê, seria ainda menos provável que eu notasse seu caso, ainda mais dependente dele. Era outra camada de manipulação, e isso me deixou enjoada. Vamos conversar sobre isso quando estivermos em casa, eu disse suavemente. Vamos aproveitar esta viagem primeiro. Ele me beijou, e eu deixei, sentindo o gosto da mentira em seus lábios. Quando ele se afastou, vi satisfação em seus olhos. Ele achava que tinha ganhado algo. Achava que tinha conseguido conciliar os dois mundos com sucesso. A arrogância era quase bonita. Eu te amo, ele disse. Sei que não digo o suficiente, mas eu digo. Você é tudo para mim, Lívia. As palavras que antes me teriam derretido agora soavam vazias. Eu também te amo, respondi, porque era o que o roteiro pedia. Mas por dentro, algo fundamental havia quebrado. Eu não amava este homem. Eu nem conhecia este homem. Eu amava uma ficção, um personagem que ele vinha interpretando por 15 anos. Naquela noite, fiquei acordada enquanto Gustavo dormia ao meu lado, sua respiração profunda e uniforme. Como ele conseguia? Como ele mentia tão facilmente? Eu já tinha lido sobre sociopatas, narcisistas, pessoas sem empatia. Mas este era Gustavo. O homem que chorou no nosso casamento, que segurou minha mão durante o funeral do meu pai, que me trazia café na cama todo domingo de manhã. Exceto que, percebi, ele não me trazia café na cama há meses. Pequenas mudanças que eu descartei como a vida ficando agitada. Talvez o homem com quem me casei sempre tenha sido uma atuação. Talvez eu tenha me apaixonado por uma ilusão. Ou talvez as pessoas mudem. Talvez o Gustavo com quem me casei tenha sido real, e algo o tenha transformado neste estranho. Talvez o sucesso da firma de arquitetura tenha inflado seu ego. Talvez fazer 45 anos tenha desencadeado alguma crise. Talvez Vanessa tenha lhe oferecido algo que ele sentia que estava faltando. Mas não. Isso era eu arranjando desculpas de novo, tentando encontrar razões que tornassem sua traição de alguma forma compreensível. A verdade era mais simples e mais feia. Ele era egoísta. Ele queria as duas vidas. Ele achava que merecia as duas vidas. E ele não se importava o suficiente comigo para escolher. Meu celular acendeu com uma mensagem de Carla. Contratei um detetive particular, dando a ele tudo o que temos até agora. Quando você voltar, saberemos exatamente com o que estamos lidando. Aguenta firme. Digitei de volta. Não estou aguentando. Estou planejando. Porque era isso que eu estava fazendo. Cada hora neste navio, cada sorriso que eu dava a Gustavo, cada vez que eu representava a esposa desavisada, eu estava planejando. Planejando minha fuga. Planejando minha vingança. Planejando minha nova vida. O resto do cruzeiro passou em uma névoa surreal. Gustavo continuou sua rotina de enjoo, desaparecendo em momentos estratégicos. Eu representei a esposa dedicada, tirando fotos nas excursões, sorrindo para o fotógrafo do navio, mantendo a ficção de que nosso casamento estava comemorando 15 lindos anos. Em Búzios, fizemos um passeio de barco com fundo de vidro. Gustavo segurou minha mão enquanto olhávamos para os peixes tropicais nadando abaixo de nós. É incrível, não é? Ele disse. Como existe todo um outro mundo logo abaixo da superfície, e você nunca saberia que estava lá, a menos que olhasse. A metáfora era tão perfeita que quase ri. Sim, concordei. As coisas nem sempre são o que parecem na superfície. Tiramos nossa foto, ambos sorrindo, parecendo o casal de aniversário perfeito. Aquela foto acabaria no meu arquivo de evidências, datada e carimbada. Prova de que Gustavo estava comigo quando mais tarde alegaria estar em outro lugar. Eu estava coletando recibos em todos os sentidos da palavra. Em Salvador, fomos a uma aula de culinária, onde aprendemos a fazer autêntica moqueca baiana. Gustavo foi charmoso com a instrutora, fazendo todos rirem com suas tentativas de usar o sotaque local. Eu o observei interagir com a sala, este homem carismático que todos amavam. Este era o dom dele, percebi. Ele fazia as pessoas se sentirem especiais, vistas, como se fossem a única pessoa no mundo que importava.
Ele tinha feito isso comigo 15 anos atrás. Ele estava fazendo isso com Vanessa agora. Era apenas a natureza dele. Tão fundamental quanto respirar. Mas à noite, no centro de negócios ou trancada no banheiro, eu estava construindo meu caso. Documentei cada cobrança, cada momento suspeito, cada mentira. Carla me alimentava com informações do detetive. Vanessa Costa esteve com Gustavo pelo menos uma dúzia de vezes nos últimos 8 meses. Eles fizeram uma viagem de fim de semana para Ilhabela, enquanto eu estava em uma conferência de professores. Ele comprou para ela joias, flores, jantares caros. O detetive entrou no prédio do apartamento dela. Carla me mandou uma mensagem. Conversou com os vizinhos dela. Eles viram Gustavo entrando e saindo por meses. Um vizinho pensou que eles eram casados. Esse detalhe me atingiu mais do que eu esperava. As pessoas pensavam que eles eram casados. Ele estava brincando de casinha com ela enquanto brincava de casinha comigo. Como ele conseguia manter tudo organizado? Ele alguma vez a chamou pelo meu nome, ou a mim pelo dela. Ele alguma vez se esqueceu de qual mentira contou para qual mulher? E o recibo da Cartier de 15 mil reais? Uma pulseira. O detetive obteve os detalhes do recibo. Não para sua esposa de 15 anos, para sua amante de 8 meses. Sentei-me naquele centro de negócios, olhando para a imagem da pulseira que Carla me enviou. Corrente de ouro delicada, pequenos diamantes intercalados. Elegante. Cara, exatamente o tipo de coisa que eu teria amado. Mas nunca foi para mim. Você pode se perguntar por que não o confrontei no navio. Por que eu deixei continuar a farsa. Eis o que aprendi naqueles dias no mar. A vingança não é um prato que se come quente, é frio, é calculado. E a melhor vingança não é fazer uma cena no meio do oceano onde ele pode me manipular na frente de estranhos. A melhor vingança é pegar tudo o que ele pensava que tinha e observá-lo perceber tarde demais que ele mesmo destruiu tudo. Eu queria que ele se sentisse seguro. Eu queria que ele pensasse que tinha se safado. Porque a queda dessa altura seria muito mais satisfatória do que qualquer coisa que eu pudesse fazer neste navio. Em nossa última noite a bordo, houve uma cerimônia de renovação de votos. Vários casais participaram, de pé sob um arco floral, enquanto o capitão lia belas palavras sobre amor e compromisso. Gustavo não sugeriu que nos juntássemos a eles, e eu também não. Assistimos de lado, o braço dele ao redor da minha cintura, minha cabeça em seu ombro. Um casal estava casado há 50 anos. As mãos do marido tremiam enquanto ele segurava as de sua esposa, sua voz falhando enquanto repetia os votos. Eu prometo te amar por todos os meus dias restantes, ele disse. Te valorizar como fiz desde o início. Ser fiel em pensamento e ação. Senti o braço de Gustavo apertar ao meu redor. Ele estava se sentindo culpado? Ou estava pensando em Vanessa, desejando poder fazer esses votos a ela? Eu nunca saberia, porque nunca perguntaria. Porque nada que ele pudesse dizer seria verdade de qualquer maneira. 15 anos, ele murmurou quando a cerimônia terminou. Um brinde a mais 50. Levantei minha taça de champanhe para a dele. A termos exatamente o que merecemos, eu disse. Ele sorriu, não ouvindo a promessa em minhas palavras. Atracamos em Santos em uma manhã de domingo. A viagem para casa até São Paulo foi silenciosa, ambos alegando o cansaço do cruzeiro. Nosso apartamento em Pinheiros parecia o mesmo, as suculentas na varanda prosperando apesar de nossa ausência. Desfiz as malas enquanto Gustavo checava os e-mails do escritório, e a vida retomou seu ritmo normal. Exceto que nada era normal mais. Eu era uma mulher disfarçada, desempenhando um papel enquanto me preparava para o ato final. Notei pequenas coisas que havia perdido antes. A maneira como Gustavo desaparecia imediatamente em seu escritório, fechando a porta. A maneira como seu celular apitava com notificações que ele virava para longe de mim para ler. A maneira como ele tomava banho e trocava de roupa antes mesmo de desempacotar completamente, como se precisasse lavar o cruzeiro, me lavar, de si mesmo antes de voltar à sua vida real. Preciso ir ao escritório por algumas horas,
ele disse, saindo do banho recém-vestido. O projeto não pode esperar. Era domingo à noite. Nenhum projeto era tão urgente. Tudo bem, eu disse com facilidade. Vou começar a lavar a roupa e nos trazer de volta ao normal. Ele beijou minha bochecha e saiu. Observei da janela enquanto ele se afastava. E então me movi. Fui ao escritório dele, o cômodo que eu havia respeitado como seu espaço privado durante todo o nosso casamento. Eu nunca tinha bisbilhotado antes. Nunca senti necessidade. Mas aquela mulher se foi. Não encontrei muita coisa. Ele era esperto demais para isso. Mas encontrei um segundo celular, escondido na gaveta de sua escrivaninha sob alguns arquivos. Um celular pré-pago, algo que você veria em um filme policial. Fotografei-o, o número do telefone visível na tela. Depois o coloquei de volta exatamente onde o encontrei. O nível de engano era quase admirável em sua minuciosidade. Ele não apenas escondeu um caso, ele criou uma infraestrutura secreta inteira para apoiá-lo. Na segunda-feira de manhã, liguei para o trabalho dizendo que estava doente. Em vez de ir para a escola primária onde eu dava aula para o segundo ano, me encontrei com uma advogada de divórcio chamada Patrícia Mendes, sem parentesco com Vanessa, felizmente. O escritório de Patrícia era na Faria Lima, todo de vidro e aço, e o tipo de confiança que eu precisava pegar emprestada. O quanto você sabe sobre suas finanças? Patrícia perguntou depois que eu expus o básico. Não o suficiente, admiti. Gustavo cuida de tudo. Ela assentiu, sem surpresa. Isso é comum, e é a primeira coisa que precisamos consertar. Antes de você confrontá-lo, antes de fazer qualquer movimento, precisamos saber exatamente a que você tem direito. O regime padrão é comunhão parcial de bens. Tudo o que foi ganho durante o casamento é dividido meio a meio. Mas precisamos ter certeza de que ele não tem escondido ativos. Como ele faria isso? Perguntei, embora suspeitasse que sabia a resposta. Contas separadas, investimentos apenas em nome dele, dinheiro transferido para familiares ou amigos para custódia. Contas no exterior, se ele for sofisticado. Homens que planejam casos muitas vezes também planejam saídas financeiras. É sobre controle. Sobre garantir que eles tenham todas as cartas quando o casamento terminar. Você acha que ele está planejando sair? Eu disse. Não era uma pergunta. Acho que ele está se preparando para vários cenários, disse Patrícia. Talvez ele esteja planejando sair. Talvez ele esteja planejando manter os dois relacionamentos indefinidamente. Talvez ele esteja apenas se protegendo caso você descubra. Mas homens como ele, eles não deixam as coisas ao acaso. Confie em mim, eu já vi esse padrão 100 vezes. Na semana seguinte, tornei-me intimamente familiarizada com nossa vida financeira. Patrícia me conectou com uma perita contábil que encontrou coisas que eu nunca pensei em procurar. Uma conta bancária separada com R$ 50.000. Investimentos apenas em nome dele que deveriam ter sido conjuntos. Dinheiro que havia sido lentamente desviado de nossas contas conjuntas, para lugares que eu não podia tocar. A perita contábil, uma mulher de olhar aguçado chamada Rebeca, espalhou impressões sobre a mesa de sua sala de conferências. Vê este padrão? Ela disse, apontando para uma série de transferências. Todo mês, ele está movendo dinheiro da sua conta conjunta para esta conta pessoal. Pequenas quantias no início, algumas centenas aqui e ali. Depois maiores. A última transferência foi de R$ 5.000, feita 2 dias antes do seu cruzeiro. Por que ele faria isso? Perguntei, embora estivesse começando a entender. Ele está construindo um pé de meia, explicou Rebeca. Dinheiro que você não pode acessar, dinheiro que é mais difícil de rastrear em um divórcio. Se você não tivesse começado a procurar, talvez nunca soubesse que existia. E no tribunal, ele poderia alegar que esta é sua conta comercial pessoal, dinheiro de antes do casamento, fundos herdados. Ele está criando uma negação plausível. Gustavo não estava apenas tendo um caso. Ele estava se preparando financeiramente para isso. A revelação atingiu mais forte do que vê-lo dançar com Vanessa.
Isso foi premeditado. Planejado. Ele estava construindo uma estratégia de saída enquanto eu planejava nosso cruzeiro de aniversário. Há quanto tempo você suspeitava? Rebeca perguntou durante uma de nossas reuniões. Eu não suspeitava, eu disse. Não até o cruzeiro. Ela me olhou com algo como pena. Senhora Moraes, com base nesses padrões financeiros, seu marido está planejando sair há pelo menos 1 ano. 1 ano. 52 semanas chegando em casa para mim, me beijando de boa noite, discutindo nosso futuro, tudo enquanto o desmantelava sistematicamente. A crueldade era de tirar o fôlego. Posso reaver? Perguntei. O dinheiro que ele pegou? Sim, disse Patrícia. No Brasil, não importa em nome de quem está a conta. Se foi ganho durante o casamento, é patrimônio comum. Ele não pode simplesmente esconder e ficar com ele. Mas precisamos nos mover com cuidado. Se ele perceber que você está na cola dele, ele pode mover mais dinheiro, escondê-lo melhor. Precisamos documentar tudo antes de fazermos nosso movimento. Em casa, continuei a atuação. Sorri quando Gustavo chegou em casa. Perguntei sobre seu dia. Fiz seus jantares favoritos. E todas as noites, depois que ele adormecia, eu transferia dinheiro de nossas contas conjuntas para uma que Patrícia me ajudou a abrir apenas em meu nome. Não tudo. Nada que pudesse disparar alertas. Apenas o suficiente para garantir que eu tivesse uma reserva quando tudo desmoronasse. Parecia estranho ser calculista assim. A antiga Lívia teria se sentido culpada, teria questionado se isso era ético. Mas a nova Lívia entendia. Gustavo vinha fazendo isso há 1 ano. Eu estava apenas nivelando o campo de jogo. Carla apareceu uma tarde enquanto Gustavo estava no trabalho. Sentamos na minha cozinha, a mesma cozinha onde eu o beijei de despedida 1000 vezes, e planejamos. Você precisa decidir o que quer, ela disse. É sobre divórcio? É sobre vingança? Ambos? Ambos, eu disse sem hesitação. Eu quero que ele sinta o que eu senti. Quero que todos que pensam que somos o casal perfeito saibam a verdade. Quero que ele perca o que achava que poderia manter. Carla me estudou e eu vi algo como aprovação em sua expressão. Você mudou, ela disse. Você está mais dura agora. Eu tive que ser, respondi. A versão suave de mim foi destruída. Isto é o que restou. Bom, ela disse, porque vamos precisar dessa dureza. Homens como Gustavo não caem fácil. Eles vão mentir, manipular, se fazer de vítima. Você precisa estar pronta para isso. Então vamos precisar de testemunhas, disse Carla. Testemunhas públicas e inegáveis. Nossa festa de 15 anos de aniversário estava na minha agenda há meses. Eu a planejei antes do cruzeiro, antes de saber. 50 convidados, jantar com buffet, nosso quintal transformado em uma celebração de 15 anos de casamento. Quase a cancelei quando voltamos, mas Carla me impediu. Não, ela disse. Isso é perfeito. Este é o seu palco. Então continuei planejando. Enviei os convites. Confirmei o buffet. Encomendei flores e aluguei mesas e criei uma playlist de nossas músicas favoritas dos últimos 15 anos. Gustavo achava que eu estava celebrando nosso amor. Eu estava planejando seu funeral. A festa estava marcada para um sábado no início de junho, 3 semanas após o cruzeiro. Essas 3 semanas foram a performance mais difícil da minha vida. Eu tinha que ser a Lívia normal. A Lívia esposa grata. A Lívia mulher que não sabe. Tive que dormir ao lado de um homem que me dava arrepios. Tive que ouvi-lo falar sobre seu dia, sabendo que ele estava editando cada menção a Vanessa. E eu tive que me certificar de que estava protegida. Patrícia deu entrada nos papéis do divórcio, mas não o notificou. A perita contábil terminou seu relatório, documentando cada ativo oculto e transferência suspeita. O detetive entregou seu pacote final. Fotos, registros bancários, recibos de hotel, tudo o que eu precisava para provar o caso de Gustavo e a manipulação financeira. Eu também fiz uma apresentação de slides para a festa.
Oficialmente, era uma retrospectiva de nossos 15 anos juntos. Fotos de casamento, férias, feriados, todos os momentos que deveriam significar algo. Mas os slides finais eram diferentes. Esses slides eram bombas de verdade embrulhadas em provas de alta resolução. Passei horas aperfeiçoando-a, garantindo que cada imagem estivesse nítida, cada recibo legível, cada print de mensagem condenatório. Este seria o meu momento, e eu não ia desperdiçá-lo. 3 dias antes da festa, tive um susto que quase descarrilou tudo. Eu estava no nosso escritório em casa, organizando extratos bancários impressos, quando ouvi o carro de Gustavo na garagem. Ele não deveria estar em casa por horas. Corri para enfiar tudo em uma gaveta, meu coração batendo tão forte que pensei que poderia machucar minhas costelas. Gustavo entrou enquanto eu estava fechando meu laptop. "Oi", ele disse, afrouxando a gravata. A reunião no local foi cancelada. "Tudo bem?" Forcei um sorriso, esperando que ele não pudesse ver o pânico em meus olhos, apenas passando por fotos antigas para a apresentação da festa, ficando nostálgica. Ele se aproximou e beijou o topo da minha cabeça, e eu tive que lutar para não me encolher. Não acredito que estamos realmente fazendo isso, dando uma festa para nos celebrar. Nem eu disse, querendo dizer isso de uma maneira completamente diferente do que ele pensava. Naquela noite, fiquei acordada com uma insônia que não era fingida. E se eu estivesse errada? E se houvesse uma explicação que eu não tinha considerado? Mas então eu me lembrava da mão dele nas costas de Vanessa, da intimidade ensaiada de sua dança, da conta bancária escondida com 50 mil reais, e eu sabia. Eu não estava errada. Eu estava finalmente certa. Na manhã da festa, acordei calma. Gustavo estava nervoso, preocupado com sua roupa, preocupado com seu brinde. "Quero acertar", ele disse, experimentando sua terceira camisa. "Você merece as palavras perfeitas." "Tenho certeza de que o que você disser será perfeito", respondi, e eu quis dizer isso. Suas palavras seriam a preparação perfeita para as minhas. Ele havia escrito algo em cartões de anotações. Eu o vi trabalhando nisso. Provavelmente algum discurso sincero sobre nossa jornada juntos, nosso amor, nosso futuro. A ironia seria deliciosa. Carla chegou cedo para ajudar a arrumar. Ela me encontrou no quarto, olhando meu reflexo. Eu havia escolhido um vestido vermelho, a cor da raiva, do poder, do sangue na água. "Você parece alguém prestes a queimar sua vida antiga e se afastar das chamas", ela disse. "Bom", respondi. "É exatamente isso que estou fazendo." Ela me abraçou, forte e apertado. "Estou orgulhosa de você", ela sussurrou. "Eu sei que isso é difícil, mas você está fazendo a coisa certa." "Estou?" perguntei, de repente incerta. Talvez eu devesse apenas entregar os papéis a ele discretamente. Talvez isso seja cruel demais. "Lívia", disse Carla, se afastando para me olhar nos olhos. "Ele não ia te contar discretamente. Ele ia continuar mentindo, continuar roubando, continuar te destruindo por dentro. Isso nem é crueldade. É justiça." Ela estava certa. Endireitei os ombros, verifiquei meu batom e desci para ser anfitriã de uma festa. Os convidados chegaram às 6. Amigos do trabalho, colegas de Gustavo da firma, incluindo Marcos, seu sócio. Vizinhos que conhecíamos há anos. Minha irmã e seu marido. Os pais de Gustavo, que vieram de Minas Gerais. Todos que acreditaram na história do nosso casamento perfeito. Desempenhei o papel de anfitriã com perfeição. Taças de vinho cheias, aperitivos circulando, risadas e conversas fluindo pelo nosso quintal. Gustavo interagiu com a multidão como o homem carismático com quem me casei, seu braço ao redor da minha cintura sempre que alguém queria uma foto. O casal perfeito comemorando 15 anos perfeitos. Eu o observei, este estranho usando o rosto do meu marido, e não senti nada além de uma determinação fria. Era isso. O ato final.
Às 8 horas, como planejado, diminuí as luzes e pedi a atenção de todos. Obrigada a todos por virem, eu disse, minha voz se projetando pelo quintal subitamente silencioso. Gustavo e eu estamos muito gratos por vocês estarem aqui para celebrar conosco. Preparamos uma pequena apresentação de slides da nossa jornada juntos. Espero que gostem. A tela se iluminou com o dia do nosso casamento. Ouvi murmúrios de apreciação da multidão. Gustavo apertou minha mão, seus olhos suspeitamente brilhantes. Os slides continuaram. Nossa lua de mel em Fernando de Noronha, comprando nosso primeiro apartamento, natais e aniversários, e momentos comuns que pareciam significativos na época. Então a música mudou. Os slides mudaram. Uma foto de Gustavo e Vanessa em um restaurante, claramente íntimos. Um recibo da compra da Cartier, com o nome de Vanessa no endereço de entrega. Cobranças de hotel. Flores. Extratos bancários mostrando a conta oculta. Prints de mensagens de texto que o detetive havia obtido, íntimas e incriminatórias. O suspiro coletivo de nossos convidados foi audível. Senti Gustavo ficar rígido ao meu lado. Mas eu não tinha terminado. O slide final apareceu. Os papéis do divórcio já protocolados com uma mensagem simples. Gustavo, espero que ela tenha valido a pena. Afastei-me dele e me dirigi à nossa plateia atônita. Para aqueles que estão se perguntando, meu marido tem tido um caso nos últimos 8 meses com uma designer de interiores chamada Vanessa Costa. Ele também tem escondido ativos e se preparado sistematicamente para deixar nosso casamento enquanto fingia celebrá-lo. Achei que todos vocês mereciam saber antes de beberem mais do champanhe que a conta bancária secreta dele comprou. O silêncio foi ensurdecedor. Então, o caos irrompeu. O rosto de Gustavo passou de vermelho para branco e para vermelho novamente. Ele tentou me alcançar, mas Carla se interpôs entre nós. Não ouse, ela disse em voz baixa, mas com uma rispidez que o fez recuar. Marcos, o sócio de Gustavo, ficou congelado, sua esposa puxando seu braço. Você sabia disso? Ela sibilou. A mãe de Gustavo tinha a mão sobre a boca, lágrimas escorrendo pelo rosto. Minha irmã já estava se movendo em minha direção, sua expressão feroz e protetora. Gustavo finalmente encontrou sua voz. Lívia, podemos conversar sobre isso. Isso não é, você não entende. Eu entendo perfeitamente, eu disse, minha voz firme apesar da adrenalina correndo em mim. Eu entendo que você é um mentiroso e um traidor. Eu entendo que você roubou do nosso casamento enquanto fingia honrá-lo. Eu entendo que você pensou que eu era burra ou confiante demais para descobrir. Você estava errado. Alguém na multidão começou a aplaudir. Depois outra pessoa. Depois mais. Não todos. Algumas pessoas pareciam desconfortáveis, horrorizadas até. Mas o suficiente para que o rosto de Gustavo ficasse ainda mais vermelho. Você não tinha o direito. Ele começou, sua voz se elevando. De me humilhar assim, de expor nossos assuntos particulares? Você perdeu o direito à privacidade quando começou a mentir? Eu o interrompi. Cada pessoa aqui confiava em você, respeitava você. Eles mereciam saber quem você realmente é. Você pode ter me enganado uma vez, mas nunca mais. Essa frase atingiu com o impacto que eu esperava. Observei-a registrar no rosto de Gustavo, o momento em que ele entendeu que seu mundo cuidadosamente construído acabara de desabar. A festa se desintegrou depois disso. Alguns convidados foram embora imediatamente, desconfortáveis demais para ficar. Outros permaneceram, oferecendo-me apoio ou exigindo respostas de Gustavo. Seus pais tentaram mediar, sugerindo que conversássemos em particular, mas eu recusei. Tudo o que precisava ser privado foi exposto, eu disse. Acabamos aqui. O pai de Gustavo o puxou de lado e pude ouvir a conversa raivosa. Como você pôde ser tão estúpido? Seu pai sibilou. Sua mãe e eu te criamos melhor que isso. Marcos puxou Gustavo de lado e pude ouvir a conversa urgente e raivosa do outro lado do quintal. Palavras como risco e reputação da firma e como você pôde ser tão estúpido
flutuavam. Não senti nada além de uma fria satisfação, observando a vida profissional de Gustavo implodir junto com a pessoal. Minha irmã me abraçou forte. Eu nunca gostei dele, ela sussurrou. Eu deveria ter dito algo antes. Não teria importado, eu disse a ela. Eu não teria acreditado até ver com meus próprios olhos. Carla ficou depois que todos foram embora, me ajudando a limpar em silêncio. O quintal que fora transformado para uma celebração agora parecia o rescaldo de uma batalha. Pratos de papel com comida pela metade, taças de champanhe abandonadas no meio do gole, o projetor ainda zumbindo com os papéis do divórcio na tela. Como você se sente? Carla finalmente perguntou. Considerei a pergunta. Vazia, admiti, mas limpa. Como se eu estivesse carregando algo tóxico e finalmente o tivesse largado. Como foi? Ela insistiu. Naquele momento em que você contou a todos. Poderoso, eu disse. Aterrorizante. Como pular de um penhasco e descobrir que podia voar. Gustavo nem voltou para casa naquela noite. Nem na seguinte. Patrícia entregou-lhe os papéis oficiais do divórcio em seu escritório na segunda-feira, e a batalha legal começou para valer. Mas eu já havia vencido a guerra que importava. O relatório da perita contábil tornou impossível para Gustavo esconder sua manipulação financeira. As fotos e evidências tornaram o caso inegável. As leis de comunhão parcial de bens do Brasil significavam que, apesar de seus melhores esforços para desviar dinheiro, ainda era metade meu. Mais da metade, na verdade, uma vez que Patrícia argumentou por compensação por seu engano financeiro. Marcos forçou Gustavo a sair da sociedade. A associação profissional com alguém que se revelou tão publicamente enganador era prejudicial demais para a reputação da firma. Gustavo perdeu sua renda, seu negócio, sua casa e seu casamento no espaço de um mês. Eles não podem fazer isso, Gustavo aparentemente disse, segundo Marcos, que ligou para se desculpar comigo. A firma é metade minha. E você a tornou um risco. Marcos respondeu. Os clientes já estão fazendo perguntas. O projeto Harrison desistiu. Estamos perdendo negócios por sua causa. Estou comprando sua parte. Foi uma fração do que sua sociedade valia. Mas Gustavo não tinha poder de barganha, nenhum recurso. Ele destruiu sua própria reputação tão completamente que nem mesmo seu sócio pôde apoiá-lo. Ele tentou lutar no início. Me enviou longos e-mails explicando que Vanessa foi um erro, que ele estava confuso, que ainda podíamos consertar isso. Depois, ele tentou a raiva, ameaçando arrastar o divórcio, me fazer arrepender de humilhá-lo. Finalmente, quando seu advogado deixou claro quão completamente eu havia documentado tudo, ele aceitou a derrota. O acordo foi finalizado em agosto. A casa, metade de suas contas de aposentadoria, o dinheiro que ele escondeu, mais danos por seu engano. Eu nem queria ficar em Pinheiros, nem queria morar no apartamento onde fui tão cega por tanto tempo. Vendi e comprei um lugar menor em Santos, perto do mar. Vanessa, ouvi através de conhecidos em comum, terminou com Gustavo quase imediatamente após a festa. Acontece que ela nem sabia que ele estava planejando sugar o casamento até o fim antes de sair. Ela pensava que eram amantes desafortunados, não co-conspiradores em fraude financeira. A realidade de quem Gustavo realmente era, exposto e desesperado, não tinha apelo para ela. Um dos ex-colegas de Gustavo me disse que Vanessa ficou arrasada. Ela realmente acreditava que Gustavo estava separado, que seu casamento já havia acabado em tudo, menos nos papéis. Ele mentiu para ela também, apenas de maneiras diferentes. Quase senti pena dela. Quase. Gustavo perdeu tudo. E eu assisti acontecer com o mesmo interesse desapegado com que assistiria a um documentário sobre a vida de outra pessoa. O homem com quem me casei se foi. Talvez nunca tenha existido. Essa pessoa se esforçando para salvar sua reputação, suas finanças, seu futuro? Ele era um estranho que roubou 15 anos da minha vida. Em setembro, o divórcio foi finalizado. Fiquei no meu novo apartamento, caixas ainda por desempacotar,
e senti o peso daqueles anos se levantar. 42 não era velho. Eu tinha tempo para construir algo real, algo honesto. E eu nunca mais ignoraria o instinto que dizia que algo estava errado. Olhando para trás agora, posso ver como a manipulação funcionou. Gustavo me treinou sistematicamente a não questioná-lo. Toda vez que eu expressava preocupação, ele a descartava com charme ou lógica ou afeto. Ele me fez duvidar de minhas próprias percepções, de minha própria realidade. Essa é a natureza insidiosa do gaslighting. Ele não se anuncia. Ele se infiltra. Uma pequena dispensa aqui, uma correção gentil ali, até que você para de confiar em si mesmo inteiramente. Os sinais estavam lá muito antes do cruzeiro. O telefone virado para baixo. As noites tardias. A distância emocional mascarada como o estresse do trabalho. Mas eu fui condicionada a não vê-los, a não criar ondas, a não ser a esposa difícil que exigia muita atenção. Eis o que quero que qualquer um que esteja ouvindo entenda. Confie em seus instintos. Quando algo parece errado, quando as peças não se encaixam, quando você se pega arranjando desculpas para um comportamento que te machuca, preste atenção a esse sentimento. Não é paranoia, não é insegurança. É seu subconsciente reconhecendo padrões que sua mente consciente não quer reconhecer. A manipulação financeira é abuso. Gustavo não apenas teve um caso. Ele se preparou sistematicamente para me deixar financeiramente vulnerável, enquanto eu acreditava que éramos parceiros. Ele escondeu ativos, criou contas separadas e transferiu dinheiro que era legalmente metade meu. Isso não é incomum. Pesquisas mostram que o abuso financeiro ocorre em 99% dos casos de violência doméstica e pode existir independentemente do abuso físico. Se você está em um relacionamento onde não tem acesso a informações financeiras, onde seu parceiro controla todo o dinheiro, onde se espera que você confie cegamente sem transparência, você está sendo preparada para exatamente o que aconteceu comigo. Proteja-se. Saiba o que você tem, a que tem direito e o que seu parceiro pode estar escondendo. O transtorno de personalidade narcisista é marcado por uma falta de empatia, um senso grandioso de autoimportância e uma disposição para explorar os outros para ganho pessoal. Gustavo exibia todas essas características. Ele acreditava que merecia tanto um casamento estável quanto um caso excitante. Ele se sentia no direito de nossos ativos compartilhados, enquanto escondia seus preparativos para sair. Ele nunca considerou como suas ações me devastariam, porque, fundamentalmente, meus sentimentos nem entravam em sua tomada de decisão. Se você reconhece esses padrões em seu relacionamento, documente tudo. Mantenha registros de transações financeiras. Salve mensagens de texto. Anote datas e horários de comportamento suspeito. A verdade deixa rastros, e esses rastros se tornam evidências quando você precisa se proteger legalmente. Mais importante, saiba que o que aconteceu não é um reflexo do seu valor. A traição de Gustavo foi sobre o caráter dele, não sobre minha falha. Eu não fui confiante demais. Ele foi desonesto demais. Eu não fui cega. Ele foi um mentiroso habilidoso. A vergonha pertence inteiramente a ele. Já se passaram 4 meses desde a festa. Comecei a dar aulas de yoga nos fins de semana, algo que sempre quis tentar, mas nunca arranjei tempo. A primeira aula foi aterrorizante. Entrei naquele estúdio em Santos, cercada por mulheres que pareciam tão confiantes, tão em paz consigo mesmas, e me senti uma impostora. Mas a instrutora, uma mulher chamada Maia, com olhos gentis e voz suave, me recebeu como se eu pertencesse ali. Yoga é sobre se encontrar onde você está. Ela disse durante aquela primeira sessão. Não onde você acha que deveria estar. Não onde outra pessoa te disse para estar. Aqui mesmo, agora mesmo, exatamente como você é. Chorei durante o Shavasana naquele dia, deitada no meu tapete no estúdio escurecido, lágrimas escorrendo silenciosamente pelo meu cabelo. Mas não eram lágrimas tristes. Eram de liberação. Eram de reconhecimento.
eram o começo de me encontrar novamente. Agora eu vou 3 vezes por semana, às vezes mais. Fiz amizades lá, mulheres de todas as idades lidando com suas próprias transformações. Divórcio, doença, mudanças de carreira, ninhos vazios. Nem sempre falamos sobre o que nos trouxe aos nossos tapetes, mas há um entendimento, uma solidariedade em nossa prática compartilhada de nos reconstruirmos. Reconectei-me com amigas de quem me afastei durante meu casamento, mulheres que me disseram que notaram que Gustavo parecia estranho, mas nem sabiam como abordar o assunto. Sara, minha colega de quarto da faculdade, admitiu que sempre se sentiu desconfortável perto dele. Ele era polido demais, ela disse durante um café uma tarde. Charmoso demais. Como se estivesse sempre atuando. Juliana, outra professora da minha escola, confessou que viu Gustavo almoçando com uma mulher na primavera passada. Eu me convenci de que era uma reunião de clientes, ela disse. Mas o jeito que ele tocou a mão dela sobre a mesa... Desculpe por não ter dito nada. Eu não as culpo. Como elas poderiam saber que eu estava pronta para ouvir? Passei 15 anos defendendo Gustavo, explicando preocupações, arranjando desculpas. Se elas tivessem dito algo antes, eu teria me voltado contra elas, não contra ele. Protegemos nossas ilusões com ferocidade porque admitir que estávamos errados parece perder tudo. Aprendi a dormir sozinha sem me sentir solitária. Esse foi um dos ajustes mais difíceis. Por 15 anos, adormeci ao lado de alguém. Mesmo quando as coisas estavam ruins, mesmo quando Gustavo estava mentindo para mim, havia um corpo na cama, um calor, uma presença. O hábito físico do casamento é profundo. Na primeira noite no meu novo apartamento, deitei na cama olhando para o espaço vazio ao meu lado e senti o pânico subindo no meu peito. Quem eu seria sem alguém para acordar ao lado? Como se constrói uma vida em torno de si mesma? Mas, lentamente, passei a valorizar isso. Minha cama é minha. Durmo na diagonal. Leio até tarde com a luz acesa. Não preciso monitorar meus movimentos ou me preocupar em perturbar outra pessoa. Este espaço é inteiramente meu, e há uma liberdade nisso que nunca experimentei em meu casamento. Há dias difíceis, momentos em que vejo um casal rindo junto e sinto o fantasma do que pensei ter. Na semana passada, vi um homem na feira dando um morango para sua esposa, ambos rindo como adolescentes. Meu peito doeu de saudade, não de Gustavo especificamente, mas daquela intimidade, daquela confiança, daquela alegria em momentos simples. Vezes em que questiono se poderia ter salvado, se eu tivesse sido diferente, melhor, mais. E se eu tivesse sido mais atenta, mais aventureira, mais interessante? Esses pensamentos ainda se infiltram, especialmente tarde da noite, quando minha mente entra em espiral. E se eu tivesse notado antes? E se eu o tivesse confrontado de forma diferente? E se eu tivesse me esforçado mais para ser a esposa que ele queria? Mas então me lembro da mão de Gustavo nas costas de Vanessa, da maneira ensaiada como eles se moviam juntos. Lembro-me da conta bancária escondida, dinheiro roubado enquanto eu confiava nele completamente. Lembro-me do engano calculado, do celular pré-pago, do planejamento sistemático da minha traição. E eu sei, algumas coisas não são para serem salvas. Algumas coisas precisam queimar para que algo mais saudável possa crescer. Porque eis a verdade que estou aprendendo. Eu me poderia ter salvo. Não era meu para salvar. Gustavo fez suas escolhas muito antes de eu descobri-las. Ele escolheu mentir. Ele escolheu trair. Ele escolheu roubar. E nenhuma quantidade de ser melhor, ou diferente, ou mais, teria mudado isso. Suas escolhas foram sobre o caráter dele, nem sobre minha inadequação. A verdade sempre encontra um caminho para fora. Gustavo pensou que poderia manter 2 vidas indefinidamente, pensou que era esperto o suficiente para gerenciar o engano para sempre. Mas mentiras exigem manutenção constante, vigilância constante. A verdade apenas existe, esperando para ser descoberta. E quando ela emergiu, destruiu tudo o que ele construiu sobre aquela fundação de engano.
Não sou a mesma mulher que embarcou naquele navio de cruzeiro. Aquela Lívia morreu em algum lugar no meio do Oceano Atlântico, observando seu marido dançar com outra mulher. Esta Lívia é mais dura, mais sábia, menos disposta a aceitar respostas fáceis. Esta Lívia faz perguntas e exige transparência, e se afasta de qualquer coisa que não a sirva. É melhor? Ainda nem sei. É definitivamente mais solitário. Mas é honesto. E depois de 15 anos de mentiras desconhecidas, a honestidade parece revolucionária. Então aqui estou eu, no meu apartamento em Santos, recomeçando aos 42. Alguns dias fico com raiva dos anos perdidos. Penso em todas as coisas que adiei pelo nosso casamento. O mestrado que nunca fiz porque o negócio de Gustavo estava apenas começando e precisávamos da minha renda estável. A viagem para a Itália que adiei ano após ano, porque ele estava sempre muito ocupado. As amizades que deixei desaparecer porque ele preferia amigos de casal, pessoas de seu círculo profissional. Abri mão de pedaços de mim mesma tão lentamente que não percebi até não sobrar quase nada. É assim que funciona, não é? A erosão acontece gradualmente. Você cede aqui, acomoda ali, ajusta e adapta até se tornar alguém irreconhecível. Alguém menor. Alguém cuja existência inteira gira em torno das necessidades e desejos de outra pessoa. Outros dias sou grata pelas lições. Aprendi que sou mais forte do que pensava, que posso sobreviver à devastação e sair do outro lado. Que posso tomar decisões difíceis e viver com as consequências. Que não preciso de outra pessoa para me completar. Não importa o que os filmes românticos digam. Aprendi a confiar em mim mesma novamente. Essa pode ser a lição mais valiosa de todas. Por anos, Gustavo me condicionou a duvidar de minhas próprias percepções, meus próprios instintos, minha própria realidade. Toda vez que eu questionava algo, ele tinha uma explicação que me fazia sentir tola por perguntar. Toda vez que me sentia desconfortável, ele me tranquilizava de maneiras que me faziam duvidar de meus próprios sentimentos. Mas agora, quando algo parece errado, eu presto atenção. Quando as palavras de alguém não correspondem às suas ações, eu noto. Quando o meu instinto me diz que algo está errado, eu escuto. Isso não é paranoia ou problemas de confiança. Isso é sabedoria conquistada através de uma experiência dolorosa. Na maioria dos dias, estou apenas tentando descobrir quem sou quando não sou a esposa de alguém. É mais difícil do que eu esperava. Por tanto tempo, minha identidade esteve atrelada a Gustavo. Eu era a esposa de Gustavo. A mulher que mantinha sua casa funcionando sem problemas. A parceira que apoiava sua carreira. A cônjuge compreensiva que tornava sua vida confortável. Sem esse papel, tive que redescobrir quem é a Lívia. Do que eu gosto, o que eu quero, o que me faz feliz quando não há mais ninguém a considerar? Parecem perguntas simples, mas não são. Elas exigem escavar através de anos de acomodação e compromisso para encontrar a pessoa que eu era antes, ou talvez a pessoa que eu sempre deveria me tornar. Comecei pequeno. Comprei almofadas coloridas para o meu sofá, cores que Gustavo teria odiado. Janto às 10 da noite às vezes, só porque posso. Comecei a aprender espanhol através de um aplicativo, algo que sempre quis fazer. Vou a museu sozinha nas manhãs de domingo. Adotei um gato, um malhado laranja mal-humorado chamado Manga, que dorme no meu peito e ronrona como um motor. São pequenos atos de autonomia, mas parecem revolucionários. Cada escolha que faço por mim mesma, não importa quão pequena, é um território que Gustavo ocupou por 15 anos sendo retomado. O mar é visível da janela do meu quarto. Assisto ao pôr do sol pintá-lo de dourado e rosa todas as noites. Um lembrete diário de que a beleza existe mesmo após a devastação. Que os finais podem ser lindos. Que deixar ir cria espaço para algo novo. Na semana passada, observei uma tempestade chegar do oeste. Nuvens escuras se acumularam no horizonte, relâmpagos piscando à distância. As ondas ficaram raivosas e caóticas, quebrando na costa com uma violência que sacudiu minhas janelas. E então, tão subitamente quanto começou, passou.
O céu clareou. O oceano se acalmou. A manhã seguinte estava impecável. O ar purificado. A água brilhando como se nada a tivesse perturbado. É assim que a cura se sente. Tempestades que parecem que vão te destruir. Caos que te faz questionar se você vai sobreviver. E então, gradualmente, a clareira. A calma. A descoberta de que você ainda está de pé, ainda respirando, ainda capaz de encontrar beleza em um novo dia. Não sei o que vem a seguir. Talvez outro relacionamento algum dia, com alguém que entenda que a confiança é conquistada através de honestidade consistente, não exigida através de fé cega. Alguém que veja a parceria como verdadeira colaboração, não competição ou controle. Alguém cujo amor me exija que eu me diminua para que eles se sintam maiores. Mas não estou correndo para isso. Não estou olhando aplicativos de namoro ou pedindo a amigos para me apresentarem a alguém. Não estou tentando preencher o espaço que Gustavo deixou com outra pessoa, porque estou aprendendo que o espaço não está vazio, está cheio de mim, e depois de 15 anos me fazendo pequena, estou finalmente me expandindo para preenchê-lo. Ou talvez não. Talvez eu descubra que sou completa por conta própria, que não preciso de outra pessoa para validar minha existência. Talvez eu construa uma vida tão cheia de propósito e paixão e conexão que o amor romântico se torne opcional em vez de essencial. Talvez eu viaje para a Itália sozinha e me apaixone por mim mesma lá, com vista para a paisagem toscana com uma taça de vinho e um sentimento de contentamento absoluto. A verdade é que ambos os futuros parecem possíveis. Ambos parecem bons. E essa liberdade de escolher, de permanecer aberta a múltiplas possibilidades sem se apegar desesperadamente a um resultado específico, isso é novo. Isso é crescimento. É assim que é ressurgir das cinzas. De qualquer forma, nunca mais ignorarei aquela voz na minha cabeça que diz que algo está errado. Nunca mais me farei menor para manter alguém confortável em seu engano. Nunca mais escolherei a esperança em vez da evidência. Gustavo me ensinou isso, pelo menos. Ao destruir nosso casamento, ele me deu clareza sobre o que nunca mais tolerarei. Eu o encontrei no mês passado, na verdade. Em um café nos jardins, de todos os lugares. Eu estava lá com Carla, rindo de algo ridículo. E quando olhei para cima, lá estava ele. Na fila, parecendo mais velho de alguma forma. Menor. Os fios prateados em seu cabelo haviam se espalhado, e havia novas linhas ao redor de seus olhos. Ele me viu também. Por um momento, apenas nos encaramos do outro lado da loja lotada. Toda a história entre nós, 15 anos de casamento e 8 meses de divórcio, comprimida naquele único olhar. Eu me perguntei o que ele via quando olhava para mim. Ele via a mulher que traiu? Ou alguém novo, alguém que ele não reconhecia? Ele se aproximou de nossa mesa, hesitante. Lívia, ele disse. Você parece bem. Eu estou bem, respondi, e quis dizer isso. Carla ficou tensa ao meu lado, pronta para intervir, mas toquei seu braço gentilmente. Estava tudo bem. Ele não podia mais me machucar. Podemos conversar? Gustavo perguntou. Talvez alguma hora? Tenho querido dizer algumas coisas. Eu considerei. Parte de mim estava curiosa sobre o que ele diria. Ele pediria desculpas? Tentaria explicar. Tentaria reescrever a história para se fazer parecer melhor? Mas uma parte maior de mim simplesmente não se importava. Ele teve 15 anos para falar comigo honestamente. Ele escolheu mentiras em vez disso. Acho que não, eu disse. Mas espero que você esteja bem, Gustavo. De verdade. Ele pareceu surpreso, talvez magoado, como se esperasse raiva ou amargura. Mas eu já havia superado isso. A raiva requer investimento, e eu havia desinvestido completamente. Ele era apenas alguém que eu conhecia. Alguém que me ensinou lições importantes sobre mim mesma. Enquanto ele se afastava, Carla apertou minha mão. Estou orgulhosa de você, ela disse. Pelo quê? Por não precisar de um desfecho vindo dele. Por encontrá-lo em si mesma. Ela estava certa.
Passei meses pensando que precisava que Gustavo reconhecesse o que fez, que validasse minha dor, que admitisse seus erros. Mas eu não precisava. O reconhecimento dele não mudaria nada. Não me devolveria os anos que perdi. Não apagaria a traição. Seriam apenas mais palavras de um homem cujas palavras não significavam nada. O desfecho de que eu precisava veio de dentro. De entender que eu merecia mais. De aprender a confiar em mim mesma novamente. De construir uma vida que me exigia sua participação ou aprovação. Naquela noite, fiquei na minha varanda observando as ondas e senti algo mudar dentro de mim. Por meses, carreguei uma raiva residual, uma fúria de baixo grau que coloria tudo. Mas vendo Gustavo, vendo como ele parecia comum, como estava diminuído, percebi que a raiva havia sumido. Em seu lugar havia algo melhor. Indiferença. Ele era apenas um cara. Um cara que fez escolhas ruins. Um cara que perdeu algo precioso porque não sabia seu valor. Perda dele, não minha. Pensei em mandar uma mensagem final para ele, algo profundo sobre perdão ou crescimento, ou seguir em frente. Mas não o fiz. Porque ele não merecia mais minhas palavras. Ele nem merecia minha energia ou minha atenção, ou minha necessidade de ser compreendida. Ele perdeu tudo isso quando escolheu me trair. Em vez disso, fiz um chá para mim e liguei para minha irmã. Conversamos sobre os jogos de futebol dos filhos dela e seus planos de reformar a cozinha e o livro que ela estava lendo. Coisas normais. Coisas da vida. Coisas que não tinham nada a ver com Gustavo ou divórcio ou traição. E foi maravilhoso. Então, o que você faria? Se visse seu parceiro dançando com outra pessoa depois de alegar estar doente? Você os confrontaria imediatamente? Investigaria silenciosamente como eu fiz? Tentaria salvar o casamento ou queimá-lo por completo? Não há resposta certa. Cada situação é diferente. Cada pessoa tem seu próprio limiar para o que pode tolerar, o que pode perdoar, o que precisa fazer para se proteger. Alguns casamentos podem sobreviver à infidelidade se ambas as pessoas estiverem dispostas a fazer o trabalho. Outros, como o meu, são construídos sobre um engano tão fundamental que não resta nada para salvar. A questão não é realmente o que eu faria. A questão é, o que você precisa fazer para se honrar? Para se proteger? Para construir a vida que você realmente merece em vez daquela com a qual se contentou? Tenho curiosidade de saber de onde você está ouvindo e que horas são aí. Você está dirigindo para o trabalho, limpando a casa, deitada acordada à noite lutando com suas próprias questões de relacionamento? Deixa um comentário e me conta. Conte-me sua história, se quiser. Às vezes ajuda a saber que não estamos sozinhos nisso. Se você encontrou valor na minha história, se ela te deu clareza ou coragem ou apenas 90 minutos de companhia, clica no gostei. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que não está louco por questionar, que seus instintos importam, que se proteger não é egoísmo. E se inscreva, porque estou apenas começando. Este canal é sobre contar a verdade, sobre abrir as cortinas das fachadas que construímos e das mentiras que contamos a nós mesmos. É sobre transformação através da devastação. É sobre encontrar força nos destroços. Tenho mais histórias para contar, lições aprendidas da maneira mais difícil, sabedoria conquistada através da dor. Da próxima vez, falarei sobre reconstruir sua vida após a traição, sobre os passos práticos e o trabalho emocional necessários para passar de vítima a sobrevivente e a alguém inteiramente novo. Até lá, cuide do seu coração. Confie nos seus instintos. E lembre-se de que você merece relacionamentos construídos na honestidade, não mantidos através da manipulação. Você merece algo melhor do que eu tive. Todos nós merecemos. Aqui é Lívia, encerrando de Santos, onde o mar me lembra todos os dias que as tempestades passam e o horizonte sempre reserva a promessa de algo melhor. Vejo você na próxima história.